Hoje vamos acompanhar a parte final do anime Saijaku Muhai no Bahamuto, então não esquece de fortalecer com o seu like se você estiver gostando dessa obra, demorou? Voltamos com uma lembrança do Prota, onde o mesmo faz uma promessa para Firufi, e ela ansiava para que essa promessa fosse cumprida. Voltando ao presente, ela acaba desmaiando após recobrar sua consciência, e Hayes aparece mais uma vez apenas para atrasar a vida dos outros, e revela que Firufi na verdade tinha uma semente do Ragnarok dentro de si, e por isso ela estava apenas seguindo ordens que estavam em sua mente. Hayes então sugere ao Prota um acordo, e temos um corte para ele e sua amiga. O acordo dizia que ela daria o comando para Ragnarok salvar ela, porém ele teria que encontrar um meio de abrir a porta mais profunda das ruínas. Quando ela acorda, o Prota acaba cuidando dela, mas percebe que algo de errado não estava certo, e quando ele sai do quarto, se lembra que ela estava com um olho transformado. A diretora então resolve aparecer, e no final ela diz que sua irmã já estava falecida no passado, porém ele acabou não acreditando e ela revela que sua irmã na verdade tinha se transformado em um Abyss, e por isso ela tinha que entrar nas ruínas para descobrir um meio de salvar sua irmã. Depois disso, vemos ele se lembrando de seu passado com Firufi, mas logo é acordado por Lisha, e após ela sair, ele recebe uma ligação de seu irmão mais velho chamado Fugiru, que diz que se ele realmente quiser salvar sua amiga, bastava ele quebrar o chifre e derrotar o Ragnarok, que era mestre da semente, aquela que estava lá no corpo da amiga dele. Mais tarde ela tinha por fim desperto, mas já sabia que tinha um Abyss dentro dela, aceitando assim seu destino solitário no final. Porém Luke se recusava a abandoná-la e diz que faria de tudo para poder salvá-la, e de volta às ruínas, eles chegam em uma porta misteriosa, que é aberta com apenas um toque de Crucifer. Ao entrarem na ruína, Crush recobrou sua memória, onde basicamente suas ordens era para acabar com todos eles, e novamente o Tinhoso aparece mais uma vez, porém dessa vez com Firufi, que estava sendo controlada pela semente. Quando eles invocam seus mecha dragões para lutarem contra a afiliada do Tinhão, vemos que a amiga do Prota estava dando trabalho e tanto para as garotas, e enquanto elas lutavam, Fugiru tenta dialogar com Hayes, porém a conversa deles não dura muito, já que a irmã do Prota quebrou o encanto de Firufi com outra flauta, e finalmente ela estava livre do controle da semente. Mas calma que a brincadeira não acabou aí. O Nojo de Pessoa acabou invocando o Ragnarok ainda mais poderoso do que antes, que por sinal ficava mais forte a cada vez que ele era atacado, e com isso o Prota teve a ideia de usar o Over Limit do Bahamut, e enquanto o Lisha ia pegando o código para passar para ele distraía a criatura, e quando aparentemente iria ser o fim do nosso Prota, ele finalmente recebe o código de liberação de Lisha, e acabando com o Ragnarok com apenas um golpe, enquanto a Megerinha apenas decidiu ir dormir. Após isso, uma pequena festa estava acontecendo graças aos atos de Lux, e a diretora menciona que um evento ainda maior aconteceria em breve, uma espécie de torneio para ser mais preciso. Quando Lisha iria convidar o Prota, o mesmo passou mel no corpo, atraindo a atenção de todas as garotas, e no final ele acabou sendo pressionado a escolher apenas 3 delas. Finalmente o Prota fez suas escolhas, e a primeira delas era justamente Celestia, a Divina Dama, e por sinal, que look é esse, meu consagrado? A guria parece um ser celeste de fato, além de muito fofa. Eles então decidem aproveitar um pouco o encontro, e percebemos que a Divina Dama na verdade admirava e muito nosso Prota, e em certo momento ela acabou escorregando, criando uma situação linda de se ver. Depois do encontro com Celestia, sua segunda escolha foi justamente Crucifer, e ele fez companhia a ela em uma espécie de baile nobre que estava acontecendo por ali. Após finalizarem a dança, eles estavam em um pôr do sol aproveitando o resto de seu encontro, e ela disse que a governanta de sua família estava ali para ver como que ela se sairia com seu namorado, e para se despedir, ela pediu por um beijo do Prota, dizendo que ele poderia apenas fingir, mas é claro que ela se aproveita da situação e rouba o beijo dele. No quesito de atitude, essa daqui tem meu respeito total. Sua última companhia seria Firufi, e até mesmo a diretora estava torcendo por sua irmãzinha, mas aparentemente ela apenas queria aproveitar um pouco a companhia do Prota, e permite que ele descansasse em seu colo. Finalizando seu dia cansativo de encontros, Lisha estava à sua espera, um pouco enciumada por ele não ter escolhido ela, mas estava de boa com isso, até que ela pede para que ele fosse seu cavaleiro, já que após a formatura, os deveres dela como rainha iriam aumentar e muito, e ela precisava de alguém forte e confiável para poder protegê-la. Ela diz também que ele poderia pensar com calma, e que não precisava responder naquele exato momento para ela. No dia seguinte, mais uma vez ele estava levando uma encarcada de sua irmã, e repentinamente uma garota suspeita aparece, cujo nome é Kirihime Yoruka, dizendo que na verdade tinha ido até ele para servi-lo, e não para deletá-lo, e quando ela pede pela primeira ordem dele, ele diz que falaria com ela depois com mais calma. Já durante a noite, ele passeava com Yoruka, e pergunta o motivo de ela ter ido até ele, e ela responde que era por causa de um contrato feito no passado com o pai dele. Yoruka então pergunta até quando Lux pretendia enganar as garotas, já que mesmo com seu poder atual, ele poderia tomar controle daquele país quando ele quisesse, e pergunta se ele iria de fato tomar o controle novamente do Império, mas a resposta dele foi que não, que ele não pretendia fazer isso. E do nada a Divina Dama surge, invocando seu mecha dragão, e uma batalha entre as duas divindades estava prestes a acontecer, mas Lisha acabou entrando no meio também, juntamente com Firufi e Crucifer, porém as garotas acabaram levando uma coça de Yoruka, que pelo visto era bem mais forte do que aparentava de fato, e por fim ela se despede de seu mestre fugindo daquela luta. Na manhã seguinte, Lisha estava estudando para seu discurso pós-formatura, como rainha, e o Prota aparece.
Enquanto conversavam, ela cita sobre a decisão dele em ser seu cavaleiro, mas novamente diz que não precisava responder ali. Já nas ruínas, vemos o Tinhoso aprontando algo, juntamente com suas seguidoras. Depois disso, vemos que Lux e sua irmã estavam em uma reunião do conselho, onde eles planejavam recapturar o reino, onde aparentemente uma operação estava acontecendo contra o atual império, e um membro acabou fugindo da prisão, e a missão do Prota era agir apenas como uma distração para poder colocar o plano deles em ação. E se ele aceitasse, as acusações sobre a diretora e sobre ele seriam retiradas, fazendo com que o Prota aceitasse sem pensar duas vezes na oferta. Mas eles ainda reforçam que ele também deveria vencer o torneio que aconteceria em breve. Enquanto eles voltavam para casa, descobrimos que Lux na verdade só podia usar o Bahamut por apenas 12 minutos, e mais tarde ele estava planejando algo com o modelo mais comum dele, juntamente com Lisha. Novamente reunido com Yoruka, ela acaba revelando uma parte de sua história, e pelo visto a guria passou por maus bocados no passado, inclusive perdeu seu irmão mais novo. Tá explicado o porquê de ela querer derrubar o Império atual. Porém, ainda assim, Lux estava decidido a não derrubar o novo Império, e ela pede para que ele não se auto-falecesse antes que ela pudesse fazer isso por ele, se é que você me entende. Finalmente o torneio iria começar, e vemos que Lux de fato estava determinado a ganhar o torneio a todo custo. Depois de sua luta, ele partiria para a emboscada que o carinha do conselho mencionou, enquanto Lisha teria sua batalha. Porém, em certo momento, ela acabou tendo partes de seu mecha sendo controlados por outra pessoa, atacando assim a plateia sem intenção, e com isso algumas pessoas decidiram levá-la sob custódia, até que de fato tivessem provas de que ela não fez isso intencionalmente. Enquanto isso, Lux ia até a Megera, que o recebe com todo o carinho do mundo, só que não. E como ela é covarde, ela logo invoca vários Abis para lutar ao seu lado, já que no X1 ela não se garantia. Ele então leva os Abis até o local combinado, e logo se retira para descansar um pouco. Temos agora uma visão das garotas, que estavam planejando um meio de poder ajudar a princesa, já que elas sabiam que ela era inocente nisso, e elas desconfiavam de Yoruka, já tendo assim um alvo para poder atacar e resgatar a princesa. O Prota então estava tentando descansar um pouco, e percebe que um ataque estava acontecendo no local em que ele estava. Vemos então que uma criatura completamente colossal tinha surgido juntamente com esse ataque do exército rival, e a batalha entre ele e Lux finalmente começa. Lux já tinha invocado seu Bahamut, ou quase isso, e ele acabou sendo atacado, perdendo assim um braço de seu mecha, e quando o afiliado do Tinhoso percebe que aquele mecha não era o Bahamut original, o Prota finalmente mostra o seu poder, acabando com ele com apenas um golpe. A Cascavel então se aproxima da cela em que Lisha estava, e quando seus servos iriam fazer maldades, Lux aparece roubando novamente a cena, exibido que só ele. Lisha então estava tão envergonhada que mal podia olhar para ele, porém o Prota acaba confortando a rainha, dizendo que precisava da ajuda dela para poder salvar aquele país. Enquanto a garota do Tinhoso lançava um discurso de misericórdia, Crucifer e Firulfi chegam para poder tentar impedi-la, mas como não estava sendo suficiente, a princesa acaba chegando em seguida também. E que entrada épica foi essa, meu irmão? Mas infelizmente ela não tinha o poder suficiente, e o Prota acabou chegando para ajudá-la, fazendo assim uma união temporária de suas habilidades com a dela, adquirindo força suficiente para poder de fato imobilizar o gigante colossal que estava se movimentando, deixando a garota tiltada. Crucifer e Firulfi ficariam responsáveis por aniquilar o restante do exército rebelde, e a guria aparece repentinamente lançando um ataque que partiu a cidade ao meio, ou pelo menos parte dela, com seu mecha chamado Nidog. Enquanto isso, a Divina Dama ficou encarregada de lutar contra a Sukuri, e dessa vez ela não tava ali pra brincar. Ai meu coração, papai. Novamente na princesa, ela tava tendo bastante trabalho para poder lutar contra Tinhosa, e quando ela percebeu que Bahamut não estava por ali, Lisha atrai a atenção dela novamente. Lux então finalmente chega a um local suspeito, onde Yoruka estava à espera dele para poder deletá-lo da história. A conversa aqui sinceramente durou bem pouco, e eles finalmente começam a lutar. Após a guria contar novamente uma continuação da parte triste de sua história, ela acabou lançando uma habilidade que tinha tudo para acabar com o Prota com facilidade, porém ele usou de artimanhas sentimentais no final e conseguiu amolecer o coração da donzela do mal, vencendo assim um duelo entre eles, mas ainda deixando ela com vida. E vemos que a Divina Dama também venceu sua batalha. Crush estava preparando o ataque supremo que iria aniquilar a cidade, e a princesa novamente estava passando por maus bocados. Quando o ataque estava prestes a ser lançado, Yoruka quebra a esfera que iria disparar a magia, fazendo com que o Prota tivesse a chance de acabar com a garota tiltada de uma vez por todas, e claro, salvando a princesa de cair em queda livre. No Festival da Fundação, a princesa que na real era a rainha, finalmente dá o seu discurso que tanto preparou, e no final apresenta Lux como seu cavaleiro pessoal, e mesmo ele sendo o príncipe do antigo império, ela ainda assim lança um discurso para que as pessoas julgassem ele pelas suas atitudes, e não pelo que ele fez no passado, deixando todos ali esperançosos por tempos de paz que viriam de agora em diante. Mais tarde, enquanto estavam a sós, ele diz que ficou feliz por ela tê-lo apresentado como seu cavaleiro, e vemos que Lux acabou avistando seu irmão mais velho, se preparando até mesmo para atacar se necessário, porém seu irmão acabou se retirando por enquanto. Como se não bastasse a rainha fim do Prota, as outras garotas que estavam disputando por ele chegam também, e dentre elas, é claro que eu prefiro a Divina Dama, ou seja, a Celestia.
Mas e você, qual delas prefere? Infelizmente esse foi o final do anime Saijaku Muhai no Bahamuto. Minhas considerações se vale ou não a pena assistir esse anime é que até que vale a pena sim. Pra mim poderia ter finalizado de um jeito melhor, já que pelo visto não vai ter uma segunda temporada e nem tem continuação do mangá. Porém não espere grandes feitos acontecendo nesse anime. Se comparado a muitos que tem hoje em dia, eu diria que ele é um anime mediano, que sinceramente não faria falta se eu não conhecesse. Porém cabe a você decidir se vai ou não dar uma chance e assistir essa obra. O resumo tá aí, então já dá pra você tirar as suas próprias conclusões se vale ou não a pena assistir. E claro, não esquece de fortalecer com seu like se você gosta do meu trabalho, demorou? Já que eu te ajudei, não custa nada você me ajudar também. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto! E aí meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.